Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 28 de fevereiro, e eu tô aqui novamente pra gente poder trocar uma ideia a respeito das últimas informações do Glorioso, com especial destaque para a coletiva concedida pelo Luiz Castro lá no Lonier na manhã dessa terça-feira. O treinador voltou a falar sobre o confronto contra o Flamengo, dando um especial destaque às críticas direcionadas à arbitragem, dizendo que o árbitro, com aquela postura de enfrentamento, somente em relação aos jogadores do Botafogo, acabou enervando os atletas e, por conta disso, esses comportamentos do árbitro geraram comportamentos do Botafogo e a gente acabou vendo tudo aquilo que aconteceu. O treinador também chamou a responsabilidade para si, diante dos últimos dois resultados, derrota para o Vasco e para o time C do Flamengo, e a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Nesse vídeo aqui eu também quero destacar a situação do Felipe Sampaio, voltou a treinar com o time, né? Tá recuperado dessa síncope, desse susto que deu em todo mundo, e vou trazer aqui algumas declarações do atleta. Também tem a situação do Patrick de Paula, que a expectativa é complicada, deve ficar alguns meses afastado depois dessa lesão aí no joelho, infelizmente, né? Fico chateado pela situação do PK, sinceramente, começou bem essa temporada, querendo, e aí acontece uma lesão como essa, né? Que o psicológico do PK seja muito bem trabalhado, porque não é fácil lidar com essa situação, sem a menor sombra de dúvida. Quero destacar aqui também que Henrique Vermut, zagueiro que estava treinando com o time B que ainda não tem calendário, diga-se de passagem, a gente está nessa expectativa, mas ele foi integrado ao elenco profissional, assim como Zapata. E vale destacar, o Botafogo, segundo o GE, adquiriu os 70% lá do Zapata no acordo que tinha com o Taubaté. Até tentou adquirir mais, mas pelo menos nesse momento não foi possível. Vamos trocar uma ideia sobre tudo isso, Fogão, mas antes fica aquele pedido especial para você deixar o seu like se você gostar desse vídeo. Isso ajuda na distribuição do conteúdo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp, para que mais torcedores passem a conhecer o Fala Fogão. Ultrapassamos a barreira dos 28.400 inscritos, estamos caminhando em direção aos 29 mil. Os 30 mil já são uma realidade praticamente e com a ajuda de vocês chegaremos lá, beleza? Sempre lembrando que hoje é terça-feira, então a gente tem rodada dupla. Tem a resenha da hora do almoço, começando ali por volta de 1h05 e às 10 da noite, eu e Ricardo Azambuja comandando a resenha aqui com vocês, a galera do chat, a gente conversando sobre o Botafogo. Fechou? A resenha de ontem já está disponível no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Dito isso, vamos em frente. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, a situação do Sapato. O Botafogo adquiriu os 70% que tinha acordado com o Taubaté, pagou 300 mil por esse... 300 mil reais, tá? Sempre importante destacar. Por esse 70% e, segundo o GE, até tentou adquirir um percentual superior. Ofereceu mais 500 mil por 20% e depois mais 300 mil por 10%. Mas o Taubaté, entendendo que o jogador pode ter uma boa valorização, já que é um jogador que demonstrou talento na Copinha, rejeitou essas ofertas, procurou manter ali algum percentual maior para poder lucrar mais, né, em caso de venda futura. O que eu acredito, o Zapata se desenvolvendo, vai acontecer. Ele que joga pela ponta direita, a gente está precisando de reforço por ali, mas eu espero sinceramente que o Botafogo não venha com essa de, olha, não vamos contratar agora um ponta direita, porque a gente vai dar oportunidade para o menino, porque sinceramente, os garotos podem ter potencial, mas eles precisam entrar numa equipe bem estruturada, que já está rodando muito bem, porque isso facilita a própria integração dos jogadores, né? Verdade seja dita. Mas é uma boa notícia, tá? O Botafogo já garantindo a permanência do Zapata num contrato que, a priori, vai até 2027. Então tem bastante tempo aí pela frente. Agora, falando sobre o Henrique Vermut, zagueiro, foi integrado ali ao elenco profissional. Sempre importante destacar que a gente perdeu o Carlos expulso, então a gente precisa realmente ter uma composição ali. Ele vai ter essa oportunidade de treinar com o time profissional. Tava na estreia do Botafogo contra o Audax, aquela estreia que ninguém gosta, né? Porque perdemos com gol do meio de campo, jogamos mal pra caramba, a postura foi inadequada, nada deu certo naquele dia, nada dá pra aproveitar daquele dia. Mas o Henrique Vermut vai ter essa oportunidade de treinar com o elenco principal. E eu espero possa aproveitar essa oportunidade. Quanto mais jovens jogadores a gente tiver nesse elenco com capacidade de se desenvolver, melhor, não é verdade? Agora, sobre Patrick de Paula, um outro atleta do elenco, a situação está complicada. Segundo o Gilmar Machado, do Opinião Fogo Play, ele esteve lá na coletiva concedida pelo Luiz Castro. O Gilmar trouxe a informação de que a situação do Patrick de Paula é complicada, a lesão é grave e ele deve ficar alguns meses afastado. Aí quando a gente fala de lesão no joelho, normalmente de 6 a 8 meses pelo menos. Isso porque a gente ainda não sabe o que aconteceu, a gravidade, né? Até onde vai a extensão dessa lesão, a gente ainda não sabe disso. Eu sinceramente fico chateado pela situação do Patrick de Paula. O garoto estava começando bem essa temporada, mostrando que realmente queria fazer um ano diferente, e aí vai e acontece essa situação.
É importante que o Patrick de Paula tenha um acompanhamento psicológico até muito interessante, muito forte, porque não é fácil lidar com isso, né? No momento que você tá bem, né, depois de tudo que você passou, no momento que você tá bem, vem uma lesão. Então ele precisa realmente de apoio de todos nós e, claro, de apoio profissional dentro e fora do Botafogo, né? Porque o jogador certamente pode buscar também esse apoio e vai ser importante. PK, que tu possa se recuperar, cara, que você possa realmente voltar e nos ajudar conforme você estava fazendo bons jogos nesse começo de temporada, claro, com margem para evoluir, sem a menor sombra de dúvida, mas fazendo bons jogos, boas apresentações e sendo útil, coisa que a gente sempre espera do Patrick de Paula, que a gente esperou desde o começo, não é verdade? Agora, sobre o Felipe Sampaio, importante destacar aqui que o atleta está recuperado da síncope, treinou com o elenco e ele deu algumas declarações que eu queria trazer aqui para você, dando destaque especial ao Felipe Sampaio, porque deu um susto danado em todo mundo, né? Naquele jogo no Maracanã, meu camarada, eu tava lá na arquibancada, quando eu vi o Felipe Sampaio desabando, eu pensei, meu Deus, teve um infarto. Foi uma síncope, ainda bem que foi muito menos grave do que um infarto, né? E que bom que ele tá recuperado. Vamos trazer aqui as falas do Felipe Sampaio na íntegra, abre aspas. Graças a Deus, todos os exames foram realizados. Fiz o último exame hoje, antes do treino, e é uma sensação de alívio. Já estou cheio de vontade para entrar em campo e ajudar meus companheiros. Quero agradecer também ao Botafogo, ao suporte que deu para mim e para minha família, com todos os exames, com tudo que necessitei durante esse período. Estamos preparados para dar a resposta no próximo jogo, falando, né, sobre essa questão da gente precisar da vitória depois das 2 derrotas seguidas nos clássicos. Sabemos da nossa responsabilidade. Quero agradecer a todos que me mandaram mensagem, que tiveram um dia de preocupação. Graças a Deus estou preparado e não vejo a hora de entrar em campo e poder ajudar o Botafogo. Fico feliz, claro, pela recuperação do Felipe Sampaio. Foi um susto tremendo. Que bom que foi só uma síncope e que bom que na bateria de exames não apresentou nenhum problema cardíaco, né? Essa é uma notícia muito positiva também. Agora, falando sobre a coletiva do Luiz Castro, que foi o grande destaque na manhã dessa terça-feira, o treinador fez questão de defender os seus comandados, tá? Questão. E eu faço questão também de trazer aqui algumas declarações do treinador, ele falou bastante sobre isso, porque eu entendo ser necessário passar com toda clareza a visão do treinador sobre tudo o que aconteceu nessa partida contra o Flamengo, certo? Então vamos lá, ó. Para começo de conversa, abre aspas. Comportamento gera comportamento. Contexto gera contexto. Estamos todos de acordo. Acho que o jogo deveria ter acabado aos 5 minutos de jogo, porque vi o árbitro correr dos jogadores do Flamengo. A partir dali, estava claro que não tinha confiança para arbitrar aquele jogo. Depois vi o mesmo aos 33 minutos, o árbitro a correr à frente dos jogadores do Flamengo. Nunca vi correr dos meus jogadores, enfrentou meus jogadores. Contexto gera comportamentos. Vi essa peça de teatro terminar com um pênalti sobre o Matheus Nascimento que nem percebi se o VAR avaliou. Comportamento gera comportamento. Vi no meio de tudo isso a polícia. Achei que sairíamos de campo e a polícia jogaria contra o Flamengo. Comportamento gera comportamento. Meus jogadores não tinham esse histórico até o jogo com o Vasco. Então tínhamos o melhor psicólogo do mundo e o melhor coaching. Tínhamos comportamento exemplar. Em 2 jogos não tivemos. Vocês podem ver o que aconteceu nos jogos. Não fuja ao problema, enfrento. E internamente resolvemos. Sabemos o caminho a percorrer para atingir o objetivo. Sabemos que o crescimento do Botafogo é refletido por muitas pessoas e nos leva a alguns comportamentos. Eu, como ser humano, penso o que quiser dos últimos clássicos. Sei o que trabalhamos, lutamos, nos dedicamos. Os jogadores trabalharam. Por que os meus jogadores foram expulsos e os deles não? Por que o árbitro correu à frente dos jogadores do Flamengo e dos nossos não? Venham explicar, falem. Por que só falam dos meus jogadores? Só eles precisam de psicólogo, os árbitros não? Quem dirige o futebol não? O Castro aqui fazendo questionamentos, né? Que inclusive são questionamentos válidos sobre essa questão da arbitragem, mesmo quando erra, mesmo quando faz uma arbitragem muito ruim, não precisar dar uma coletiva para se justificar. Erra e fica por isso mesmo, tem uma atitude equivocada e fica por isso mesmo. Essa é uma realidade do futebol, então o Castro aqui fazendo uma crítica em relação a isso e dando, logicamente, um destaque, protegendo os jogadores do Botafogo e seus comandados. Isso fica muito evidente na fala do treinador. Que segue: não vim para mudar nada, mas não vim para me calar, para engolir, para ganhar meu dinheiro e partir sem dizer nada.
Não estou aqui só para ganhar meu dinheiro. Estava no Catar, tinha contrato, não vim atrás de ninguém para vir ao futebol brasileiro. Me contataram, eu estava lá e vim. Há 2 anos estava na Champions League, entendi que deveria ir ao futebol do Oriente, agora ao futebol brasileiro. Meu perfil é fazer reflexões. Não estou aqui para baixar a cabeça, ver os outros passarem e eu abanar que sim para ser agradável. Sei que não vão ser agradáveis comigo um dia. Serei agradável quando tiver que ser e desagradável quando tiver que ser. Mas vou ser sempre verdadeiro. Eu sou o responsável por perder os 2 últimos jogos, sem dúvida. Se for analisado que sou o mais culpado e não tenho mais nada a fazer no Botafogo, pronto, vou embora, acaba minha vida. Até lá, levo comigo como sou. E para o treinador, os principais problemas do clássico estão sendo pouco comentados. O contexto gerou em toda a mídia achar que estamos tensos mentalmente. Antes estávamos fantásticos. Tivemos 2 pancadas seguidas. Não só os árbitros, fomos nós também. Deveríamos ter sido mais competentes. Mas não venham com lado mental para esconder arbitragem, organização, falta de luz nos vestiários, um gramado que causou lesão no Patrick de Paula. A parte mental do Botafogo não serve de pano para limpar o vidro sujo. Pensam que sou um atrasado mental e preciso comer tudo que me enfiam? Eu já falei sobre a parte da polícia, é realmente uma vergonha. Não somos assassinos, não somos selvagens. Não precisa todo esse aparato policial. Contexto gera contexto. Quero falar com o árbitro e quase vou preso. É a primeira vez na minha vida em 50 anos de futebol. Foi preciso chegar ao futebol brasileiro. Estão tratando o ser humano como o quê? Essa foi uma reclamação do Luiz Castro que claramente teve o objetivo de defender os seus comandados. Obviamente as críticas aconteceram, a torcida, no meu entendimento, está correta em fazer essas críticas, porque por mais que o árbitro tenha sim tido uma atitude de enfrentamento, e ninguém vai negar isso, o árbitro teve essa atitude de enfrentamento, mas são jogadores experientes. Eu posso perder a cabeça, eu sou torcedor, eu não tô lá dentro do campo. Ah, mas os jogadores não têm sangue de barato, uma hora você estoura. Mas a gente não pode ignorar que são jogadores com mais de 30 anos de idade, que já jogaram Champions League, Premier League, Liga Portuguesa, o Tiquinho Soares, o Marçal, o Carlos experiente já também. Não pode cair nessa pilha, porque hoje foi no Carioca, campeonato da Ferge. Daqui a pouco pode ser no mata-mata de Copa do Brasil, pode ser no mata-mata de Sul-Americana, e aí todo o trabalho, por conta de um descontrole emocional, causado sim pelo enfrentamento da arbitragem, vai por água abaixo, vai pelo ralo. Isso não pode ser encarado como assim, não, o contexto gera contexto, concordo, mas isso não pode justificar esse descontrole dos jogadores. Os jogadores podem sim ficar nervosos e tal, a gente entende que isso pode acontecer, são seres humanos, não são máquinas, mas a gente tem que dar a devida atenção para que isso não volte a acontecer. Em competição sul-americana, você vai ter o adversário catimbando, o adversário te xingando, falando um monte no seu ouvido, dando aquela cutucada no tornozelo, aquele biquinho no tornozelo sem ninguém ver. O árbitro pode ser caseiro. Tudo isso pode acontecer em competição sul-americana. Imagina o Botafogo perdendo a cabeça facilmente contra um time argentino, contra um time uruguaio numa Copa Sul-Americana. Não pode. Eu entendo o posicionamento do Castro, mas de verdade, a preocupação da torcida não foi só em relação a esse jogo contra o Flamengo, mas sim projetando duelos na temporada. Essa é a grande verdade. Então, temos que trabalhar esse lado. Beleza? São essas as informações que eu queria compartilhar com você nesse vídeo, Fogão. Te convido para acompanhar a resenha da Hora do Almoço. No mais, tamo junto e até a próxima.